Olá, tudo bem? Hoje eu estou passando por aqui para falar de história. Isso mesmo, nós vamos falar sobre a história do estado de Santa Catarina. Vamos lá? Bom, então, até agora os cientistas já encontraram provas de que muito antes dos portugueses chegarem no Brasil, cerca de mais ou menos uns 8.600 anos, já viviam mulheres, homens e crianças no atual oeste do território catarinense. Esses primeiros moradores chegaram aqui seguindo o curso do rio que hoje é chamado de Rio Uruguai e é a divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Legal, né? Esses primeiros moradores viviam em pequenos grupos, cerca de 25 a 40 pessoas mais ou menos, e eles andavam pelos campos e florestas em busca de alimento e abrigo. Bom, eles também procuravam ficar próximos a lugares onde havia água. E aí, ali, eles faziam seus acampamentos e ficavam durante algumas semanas. Depois disso, eles migravam para outro lugar. Bom, sendo assim, esses primeiros moradores do estado podem ser chamados de nômades. Por quê? Porque eles não tinham uma moradia fixa em um único lugar. Eles iam migrando, né? Eles ficavam algumas semanas, passava, e aí eles mudavam de lugar, eles migravam para outro lugar em busca de mais alimento, né? E um novo abrigo. É isso aí. Bom, de acordo com os cientistas, aqui em Santa Catarina viviam dois grupos de pessoas. O grupo da tradição Umbu, que vivia em campos abertos, e o grupo da tradição Humaitá, que vivia normalmente perto de morros e florestas. Bom, mas a principal diferença entre esses dois grupos era a forma como eles produziam os seus artefatos. O grupo da tradição Umbu usava pedras mais fáceis de serem manuseadas. Já o grupo da tradição Humaitá, eles usavam umas pedras que eram mais resistentes, mais duras. Então, a forma como eles faziam os artefatos que usavam, né, nas suas atividades era a principal diferença entre eles. Então, vamos relembrar? Os primeiros habitantes do território catarinense eram os povos da tradição Umbu e Humaitá. E eles viveram aqui há muito tempo atrás. A gente vai ver que depois deles vieram outros povos que também fazem parte da nossa história. Então, já que nós estamos falando sobre a história do estado de Santa Catarina, e claro, falando sobre os primeiros habitantes que viveram por aqui, nós vamos falar agora sobre um povo que viveu por aqui há cerca de 6.500 anos atrás e que se instalou ao longo do litoral catarinense. Esse povo tinha como principal alimento os peixes e moluscos do mar. Bom, como a quantidade de alimento era muito grande, diferentemente dos povos da tradição Umbu e Humaitá, esses povos, habitantes do litoral, eles não precisavam se deslocar para outras regiões, porque onde eles se instalavam tinha muito alimento e não tinha essa necessidade. Esses habitantes do litoral marcavam o seu território erguendo grandes montes de areia misturadas a conchas, restos de moluscos, restos de alimentos e as ferramentas que eles usavam no seu dia a dia. Ali, eles construíam as suas cabanas, faziam os seus rituais e também enterravam os seus mortos. Atualmente, esses montes são chamados de sambaquis, palavra tupi que significa montes de conchas. E os construtores dos sambaquis ficaram conhecidos como
sambaqueiros ou povo do Sambaqui. Os sambaqueiros dominavam tecnologias de lapidação de pedras e ossos e assim eles faziam, anzóis, faziam ferramentas que eles precisavam para usar no seu dia a dia. Além disso, eles faziam adornos que eles poderiam usar, como colares, pingentes, e assim vivia os povos do Sambaqui. Bom, mas aí, se vocês estão se perguntando, mas o que é que aconteceu com esse povo? Cadê eles? Bom, segundo os pesquisadores, não se chegou a um consenso do desaparecimento dos sambaqueiros. Mas tem duas hipóteses. Uma é a de que eles teriam sido exterminados em lutas contra os carijó. E a outra é de que os sambaqueiros podem ter se miscigenado, ou seja, se misturado com outros povos e aí, por conta disso, acabaram desaparecendo. Mas já que nós estamos falando sobre os povos, que habitavam os sambaquis, a gente precisa saber que o estado de Santa Catarina é o estado brasileiro com a maior quantidade de sambaquis. Eles estão espalhados ao longo do litoral brasileiro, mas aqui tem a maior quantidade. Além disso, o maior sambaqui do Brasil, com 22 metros de altura, está aqui em Santa Catarina. Ele está localizado em Garopaba do Sul, no município de Jaguaruna, que fica entre Jaguaruna e o município de Laguna. Bom, se vocês pesquisarem na internet, é bem possível que vocês encontrem que esse é o maior sambaqui do mundo. Mas, aí, na internet a gente acha tanta coisa, Mas é muito importante porque se ele não for o maior do mundo, ele é pelo menos o maior do Brasil. Além dos povos da tradição Umbu e Humaitá e dos sambaqueiros, antes dos portugueses chegarem às terras brasileiras, aqui no território de Santa Catarina, nós tínhamos outros povos que já habitavam o nosso território. Os arqueólogos encontraram vestígios de que por volta do ano 1000, o interior de Santa Catarina também já era ocupado por povos ceramistas. Ou seja, eram povos que dominavam a técnica de produzir objetos de cerâmica. Esses povos falavam línguas que tinham uma origem comum, a língua G. Eles praticavam a agricultura, mas dependiam muito da caça e da coleta de alimentos encontrados na natureza. Eles são os ancestrais dos Xoklen e dos Caingangue e viviam no interior do atual território catarinense lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui. Outros vestígios revelam que por volta de 1300, outro povo já vivia por aqui. Povos que falavam a língua Guarani. Eles migraram do norte do Brasil para o litoral de Santa Catarina. Bom, eles também produziam objetos de cerâmica e foram os primeiros habitantes do estado a terem contato com os europeus quando eles chegaram por aqui. E os europeus passaram então a chamá-los de carijó. Isso mesmo. Assim ficaram conhecidos os indígenas que tiveram os primeiros contatos com os europeus depois do descobrimento do Brasil. Quando os portugueses chegaram por aqui, o território catarinense já era ocupado pelos povos ceramistas, conhecidos como Xoklen, Caingangue e Guarani. Os Guarani e Carijó habitavam a parte do litoral. Já os Xoklen ficavam na parte central e planalto serrano do nosso estado. Já os Caingangue ocupavam o território conhecido hoje como Oeste Catarinense. A seguir, eu vou apresentar um pouquinho das características de cada um desses povos.
Fiquem ligados. Muita gente viveu por aqui antes dos portugueses descobrirem o Brasil. Isso mesmo, os povos da tradição Umbu e Humaitá, que foram os primeiros povos, né, os primeiros vestígios encontrados no nosso estado, os povos que viviam no litoral, né, habitantes dos sambaquis, os sambaqueiros, e os povos ceramistas, os Xoclen, os Caingangue e os Guarani Carijó, que também continuam vivendo no nosso território ainda hoje. Conhecer a nossa história é muito importante para que a gente entenda a nossa cultura, as nossas raízes e a gente aprenda a preservar isso, porque também é preservar um pouquinho da gente, um pouquinho do lugar onde a gente vive. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a história do estado depois da chegada dos portugueses à América. Porque até agora a gente falou dos povos que viveram aqui antes deles chegarem. Então, um beijinho para vocês e até a próxima aula.